hora e vez para aproveitar e ouvir o comentário do nosso colunista Moacir Pereira. E deixa eu ver aqui na tela do balanço, já está. Moacir, ainda no ano passado, em 2020, naquele primeiro processo de impeachment, nós chegamos a ter até o afastamento do governador do estado quando a vice assumiu. Qual a sua expectativa para agora? Isso pode se repetir? Ou, pelo que você apurou até o momento, não deveremos ter o que aconteceu no ano passado? Moacir Pereira, uma ótima tarde de sexta-feira, informação ao vivo é contigo. Excelente tarde para você, meus cumprimentos aos nossos queridos telespectadores da NDTV. Olha, a expectativa que havia, até, digamos assim, algumas horas atrás, era de que a tendência nos bastidores do Poder Legislativo, principalmente, era de que o resultado seria diferente, que o processo pudesse ser arquivado. Isso ainda continua, digamos assim, em avaliação. Mas o voto da relatora do Tribunal Especial de Julgamento, a desembargadora Rosane Portela Wolff, é um voto contundente e favorável ao afastamento temporário do governador para o prosseguimento desse processo de impeachment aqui em Santa Catarina. A sessão especial de julgamento começou dentro do horário, presidida pelo desembargador Ricardo Reisler, e teve a primeira decisão, que foi exatamente a rejeição do requerimento feito pelo deputado Ivan Nats, líder do PL, levantando a suspeição de participação do deputado José Milton Schaeffer, que é líder do governo na Assembleia Legislativa. O presidente Ricardo Reis, monocraticamente, fez argumentos do ponto de vista jurídico de que o parlamentar não tinha essa prerrogativa e também fez uma distinção muito interessante, dizendo que José Milton Schaeffer não é líder do governador Carlos Moisés, que é quem está sendo julgado na Assembleia, mas sim líder do governo, portanto, da instituição. Fez uma separação entre a pessoa física do governador e a instituição que é representada na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Agora, hoje, logo em seguida, o presidente ouviu juntamente com o tribunal, isso foi transmitido pela Record News diretamente, ao vivo, aqui em Santa Catarina, ofereceu aí a palavra aos autores do pedido de impeachment, foram 3 advogados, que foram muito contundentes nas acusações contra o governador, inclusive agravando o fato que a pandemia está no ponto terrível em Santa Catarina, inclusive por falta de respiradores. Ontem o governador pediu 150 respiradores ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, como todos noticiaram, né? E agora esses 200 respiradores fazem muita falta aqui em Santa Catarina. Então, os 3 advogados foram muito contundentes. Em seguida, o advogado de defesa do governador também fez a sua intervenção e contestou os argumentos principais da acusação no pedido de impeachment. E a grande novidade desta manhã, pelo menos, até agora, a sessão foi suspensa, como já informou nosso colega Alexandre Mendonça, foi realmente o voto da desembargadora Rosane Portela Wolff, um voto muito consistente, embora resumido, mas muito consistente, didático, esclarecedor e mencionando fatos que eu acho que causam impacto na opinião pública de Santa Catarina, especialmente de quem nos assistiu pela Record News. Foram 4 acusações básicas, Alexandre e telespectadores. A magistrada rejeitou o pedido da acusação em relação aí ao hospital de campanha, mas recebeu os outros 3 itens da acusação para o pedido de impeachment. Ou seja, a fraude dos respiradores, demonstrando de maneira muito consistente, muito contundente, como falei, que havia realmente fundamentação no pedido, a punição ao governador por ter prestado informações falsas à CPI da Assembleia Legislativa e também punição por ter sido ausente, omisso, em relação à punição dos subordinados que participaram desse fraudulento processo dos respiradores aqui em Santa Catarina. Esse processo vai continuar agora à tarde, depois dessa suspensão rapidamente, e é importante também destacar que amanhã foi dedicada exatamente para a leitura desse relatório da desembargadora. E aí ela fez, logo no início, uma distinção bastante interessante, jurídica e política, entre o crime de responsabilidade, que tem uma conotação mais essencialmente política, e o ato criminoso em si, que está previsto em vários dispositivos do Código Penal. Em relação aos respiradores, é o que importa, porque este é um assunto que tem um grande apelo popular aqui em Santa Catarina. A desembargadora demonstrou que o governador Carlos Moisés da Silva sabia realmente do processo de compra dos 200 respiradores e também do pagamento antecipado de 33 milhões de reais. Ela mostrou claramente que ele havia feito revelações de que tinha conhecimento em lives de que participou ao lado do secretário, ex-secretário da Saúde, Elton Zeferino, e também em entrevistas concedidas à imprensa de Santa Catarina.
Depois também mostrou que ele conheceu, porque encaminhou um projeto de lei à Assembleia Legislativa pedindo exatamente autorização para fazer o pagamento antecipado. Isso no dia 31 de março. Ele diz que só conheceu esse processo, do pagamento antecipado da compra dos respiradores, no dia 22 de abril. Mas lá no dia 31 já tinha conhecido. Antes disso, nas lives do dia 23, já sabia de todo esse processo. Além disso, há um outro elemento levantado pela relatora de que o governador consultou oficialmente o Tribunal de Contas e no dia 2 de abril, recebeu uma resposta oficial do presidente Adilcério Moraes Ferreira Júnior de que só podia haver o pagamento antecipado com garantias reais para que o Estado não fosse prejudicado. Bom, fato relevante. A investigação da Polícia Federal, que foi outro argumento da defesa, que a Polícia Federal tinha inocentado o governador, não tinha identificado atos ilícitos praticados por ele, a desembargadora contestou, dizendo que a investigação da Polícia Federal, segundo o documento do Superior Tribunal de Justiça, segundo a informação do próprio relator, ministro Benedito Gonçalves, a investigação não está concluída e continua sendo prosseguindo lá em Brasília e ainda em caráter sigiloso e que, segundo o ministro, fatos novos poderão ainda surgir. A desembargadora responsabilizou politicamente o governador do Estado, dizendo textualmente, agora praticamente no final, que ele tinha ciência do pagamento antecipado sem garantias, é fato suficiente para a responsabilização política. Esse julgamento, companheiro Zanotto, para encerrar, caros telespectadores, ele divide a opinião pública aqui em Santa Catarina. De um lado, há segmentos que defendem efetivamente o afastamento do governador, porque o agravamento da pandemia acaba contribuindo para que esse processo venha à tona exatamente pela ausência de respiradores, ausência de equipamentos, e há um outro segmento que acha que não deve haver afastamento em função exatamente do agravamento da pandemia. A troca de governo nesse momento poderia criar mais problemas aqui em Santa Catarina. Portanto, vamos acompanhar agora a votação à tarde. Nos bastidores, dias atrás, ouvia-se de que os 5 desembargadores poderiam votar pelo afastamento. Se isso se confirmar hoje, é uma tendência, é uma possibilidade, porque a desembargadora relatora votou a favor, aí nós temos que aguardar o voto dos 5 deputados estaduais. Lá a tendência é exatamente contrária. Bom, para encerrar, coincidência histórica. Hoje é dia 26 de março, instalação da votação final do julgamento do governador Carlos Moisés da Silva. E foi no dia 26 de março de 2020 que se iniciou esse processo fraudulento. Ok, meu caro Zanotto? Um abraço a você, um abraço a todos. Voltamos mais tarde, então. Ok?